Boa noite! Quase que eu perdi aqui meu horário de entrar, faltando um pouco menos de um minutinho para a gente começar a live de hoje. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Pontualmente às 21 horas a gente inicia. Tá, obrigada. Então vamos lá, pontualmente às 21 horas. Boa noite novamente a todos, sejam bem-vindos e parabéns! Hoje é o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. Essa data dá uma confusão, tem um monte de controvérsias, porque em 1926 foi instituído em 5 de abril o Dia Internacional do Livro, mas depois mudou, né? Em 1930 mudou para o dia 23 de abril, tá bom? Quem quiser ter mais informações sobre toda essa mudança, às vezes o pessoal confunde também com o Dia Nacional do Livro, que aqui no Brasil é comemorado em outubro, mas não estamos com a data errada, tá? Qualquer coisa vocês procuram lá no Wikipedia, no Google. Hoje sim nós comemoramos o Dia Mundial do Livro e essa live, ela é uma live comemorativa, então com essa data, e será falado sobre este livro. Não contem com o fim do livro, nada mais sincrônico, né? E esse livro aqui, quando eu trabalhei na livraria, quase 8 anos atrás, eu já vi, sempre fiquei de olho nele, nunca tinha pego para ler. E aí, agendando, né, os livros para as lives da semana, eu vi que este ano coincidiu de cair a data do dia 23 de abril no sábado, então para comemorar, e peguei esse livro para ler. Qual foi a grata surpresa que eu tive de ler esse livro quase 2 vezes em uma semana, porque eu voltava e vinha e passei meio que uma leitura dinâmica, daí não fiquei satisfeita e voltei. Ele é um livro muito gostoso, vale a pena vocês se atentarem, lerem ele, eu super indico, porque ele traz 3 autores. O Jean-Philippe de Tonar, que é um francês, é o único vivo da obra e é um entrevistador. Então ele foi um romancista, ele é, né, um romancista, ensaísta e jornalista, e ele vem no livro entrevistando o Humberto Eco e o Jean-Claude Carrière, acho que é assim que fala. Então, é um livro muito envolvente. Ele é um diálogo, né, uma entrevista com 2 pessoas, não são 3 pessoas, na verdade, e literalmente a gente faz parte dessa conversa conforme a gente vai passando página a página, fora a aula de cultura, história, geografia, universalidade, população, enfim. Só lendo para vocês entenderem, pela euforia, vocês estão percebendo como que é de fato maravilhoso esse livro, tá? Boa noite, Nath, seja bem-vinda. Então, rapidamente, antes de eu começar a seguir ali a sequência dos capítulos do livro e dar alguma dica para a gente durante essa live de hoje, eu vou falar do Umberto Eco, é um italiano. Ele faleceu aos 84 anos em 2016. Escritor, filósofo, semiólogo, linguista e bibliófilo. Só isso, tá bom, gente? É autor aí, escritor de mais de 20 livros, de diversas áreas. E o Jean-Claude Carrière é um francês, né? Também porque o Jean-Philippe é francês, o Humberto é italiano. Ele faleceu aos 83 anos em 2021. Roteirista, escritor, diretor e ator. Então ele atuou muito no teatro, né? Teve participação em algumas novelas, mas principalmente no teatro. Então, gente, essa conversa, ela é uma conversa histórica maravilhosa. Eu vou trazer aqui algumas coisas. Boa noite, Cris. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda.
Então ele faz toda uma construção e o livro ele é super atual, apesar de já ter quase 10 anos. Ele foi publicado aqui em 2009, já há 12 anos, né? Quase 13 anos. Então, ele fala daquela questão de que a internet vai tomar o lugar dos livros, os tablets, né, o Kindle, o próprio e-book. Então, estava lá vamos dizer, um começo, né? Porque hoje já está muito mais difundido. Então, eles falam sobre essa questão da revolução digital e do livro escrito. E eu me lembro muito bem quando eu estava na livraria que a gente falava que o cheiro do livro e folhear o livro é de fato insubstituível. São sensações, emoções que despertam em nós e de fato como é que eu posso dizer, o online, o digital, não tem como substituir essa sensação, esse tipo de emoção. Claro que é mais prático, né? Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Eu leio também os livros, né, online ou em PDF, no Kindle, no computador, principalmente quando a gente viaja, não dá mais para carregar 6, 7, 10 livros, né, na bagagem, então a gente leva e lê o PDF mesmo. Mas quanto mais eu leio o livro digital, mais eu confirmo que o livro impresso é insubstituível. Vocês concordam comigo ou não? Pode falar aí, tá? Vamos interagindo. Então eu começo com a citação do início do livro, que eles falam assim: a revolução digital obriga uma radical revisão dos gestos e noções que associamos ao escrito. Profundas revoluções, provavelmente, mas das quais voltaremos a emergir. Por que ele fala isso? A gente vai ver do meio para o final que eles muitas vezes trazem essa questão do fim do livro, do bibliocausto, como eles dizem, né? Então, assim, da tentativa de não propagar o livro, ou da própria queima de livros, que ao longo da história é bastante comum. Então, eles trazem toda essa questão da tentativa de extinguir ou deixar fazer com que o livro seja extinto. Por quê? Porque é uma fonte de informação, como a gente vai falar mais à frente também. Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Então, a história da produção dos livros, ela é indissociável, isso que eles trazem, de um verdadeiro bibliocausto, sempre recomeçado. E aí, nas citações, vocês vão perceber que às vezes está em terceira pessoa, às vezes está em primeira pessoa, ou do singular ou do plural, porque como é uma conversa entre os três, entre nós quatro, porque nós, enquanto leitores, participamos dessa conversa, vocês vão ver que as citações eventualmente vêm na própria pessoa, né? Seja ela a primeira pessoa do singular ou do plural, tá? E aí, explicitando isso, eu já trago para vocês o que chamamos de cultura. Então, são eles falando. O que chamamos de cultura é, na realidade, um longo processo de seleção e filtragem. Então, eles trazem essa questão da informação ser filtrada. Tá? Então, e do quanto que isso pode ser positivo ou não. E muitas vezes a gente percebe essa dualidade dentro do diálogo e da conversa deles, da própria entrevista, da própria condução do Jean-Claude nessa entrevista, né? Do Jean-Philippe. Boa noite, Cris, seja bem-vindo. O ser humano, e aí eles trazem essa informação que eu achei assim muito bem pontuada, porque hoje a gente está vivendo uma dualidade, né? Que muitas vezes é até um paradoxo, essas polarizações de qualquer que seja o assunto, e eu acho que essa citação vem bem a calhar, né? Tá bem dentro, mas eles trazem dentro desse contexto, já pensando no próprio ser humano, enquanto leitor, enquanto escritor. O ser humano é uma criatura literalmente extraordinária. Quem fala isso é Humberto Eco. E aí ele exemplifica por que é extraordinária, né? Por que o ser humano é uma criatura extraordinária. E olha só, por quê? Porque ele descobriu o fogo, construiu cidades, escreveu magníficos poemas, histórias, novelas, contos, deu interpretações do mundo,
inventou imagens mitológicas, a própria tecnologia. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. E dentre outras invenções e criações humanas que o tornam de fato um ser extraordinário. Mas, contudo, entretanto, porém, diz Humberto que ao mesmo tempo o ser humano, com toda essa capacidade criativa, não parou de guerrear com seus semelhantes, não parou de se enganar, de destruir o seu meio ambiente, dentre outras atrocidades que nós, infelizmente, cometemos ainda. O equilíbrio entre a alta virtude intelectual e a baixa idiotice dá um resultado mais ou menos neutro. E aí a gente fica com aquela cara de pão amanhecido, né? Com aquela cara de ontem, como eu digo quando a gente lê isso, porque retrata a mais pura realidade. E aí a gente acaba trazendo muitos desses contextos, e no livro, gente, é uma aula de história, de filosofia, de cultura, como eu disse no começo da live, é excelente. Eles dão milhares de exemplos para cada fala, tá? A gente não consegue trazer aqui tudo e muito menos aprofundar, mas para cada uma dessas contribuições, desses apontamentos que eu faço, que eu seleciono para trazer para vocês, tem vários exemplos históricos, inclusive. Podemos considerar a escrita como prolongamento da mão, e nesse sentido, ela é praticamente biológica. Então, é uma tecnologia de comunicação diretamente ligada ao nosso corpo. E aí, lá em 2009, eles já falam o seguinte: nunca tivemos tanta necessidade de ler e escrever quanto em nossos dias. E eu acho que isso cabe para a nossa atualidade, para a nossa realidade hoje. Não podemos utilizar um computador se não soubermos escrever e ler. Então, óbvio que a tecnologia vem para ajudar, mas a gente precisa se desenvolver antes disso. E aí eles trazem essa preocupação com a seguinte frase: interrogamo-nos sobre a perenidade dos livros numa época em que a cultura parece dar preferência a outras ferramentas. E aí eles fazem um comparativo, não só com o computador, com os tablets, com a internet de um modo geral, com a facilidade com que a informação se dissipa, seja ela verdadeira ou não, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas também nessa mudança cultural que a gente tem vivido, que a gente tem vivenciado, inclusive agora. Vivemos uma aceleração que vem contribuindo para a extinção da memória. O esquecimento vem cada vez mais depressa. Então, esse tanto de inputs, de informações, de acessos que a gente tem por segundos, por minutos, ele acaba fazendo com que a gente muitas vezes não consiga fixar a informação, né? E isso atrapalha, acaba atuando com esse processo de esquecimento e atrapalhando a nossa própria memória. Boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda. A ideia de colecionar livros, então, os três são colecionadores, sendo que Humberto Eco e Jean-Claude são, como é que eu posso dizer assim, especialista, né, na coleção, na arte de colecionar livros, viajando mundos, pagando verdadeiras fortunas por alguns exemplares, e já o Jean-Philippe de uma outra forma. Tem uma biblioteca, sim, considerável, mas num outro contexto, também ampliando não só para a parte do livro, né, da bibliofilia, mas para outras artes. A gente entra no Facebook dele, você vê lá vários tipos de artes, quadros, pinturas, estátuas, então também com muita erudição, né, através de todo esse conhecimento, o livro não deixa de fazer parte da vida dele, mas é infinitamente incomparável com a biblioteca e com a livraria do Humberto Eco e do Jean-Claude, tá? Então, essa ideia de colecionar livros, eles trazem, que é muito antiga, tão antiga quanto a própria escrita. E eles atualizam a gente que desde dessa antiguidade, então, o sumiço dos livros, eles tinham vários motivos. Então, os livros somem, né? O sumiço dos livros eram dados por vários motivos. Dentre eles, a censura religiosa
e a propensão das bibliotecas pegarem fogo por serem construídas de madeira. Mas não só por isso, né? Eles trazem lá vários exemplos de bibliotecas que pegaram fogo por motivos naturais, vamos dizer assim, mas também por motivos voluntários, ou seja, foram ateado fogo nesses locais, tá? Por poderem ser queimados, que então ele começou-se a colecionar os livros. Eles queriam, né, guardar os livros em lugares seguros, já desde a antiguidade, tá? E desse modo, então, preferiam salvar alguns livros ao invés de outros. Então, lá já começava a esse filtro de acesso à informação. O que mais interessava a quem tinha esse acesso aos livros, esse poder, e logo a gente vai falar uma citação que o livro era um objeto muito caro, de muito difícil aquisição, né, antigamente. Então, eram essas pessoas que tinham acesso a esses livros que faziam esse filtro do que deveria ser salvo e do que não deveriam ser salvo, tá? E, obviamente, eles não guardavam em casa ou em qualquer lugar, muitas vezes sendo o mais indicado protegê-los nos mosteiros. Então, o que eles consideravam fora das ameaças, eram lugares mais distantes, isolados, tinham uma certa proteção divina, então eles levavam, né, muitas das bibliotecas começaram a serem feitas sob essa proteção nos próprios mosteiros, tá? Essa ideia de cultura ameaçada e da memória em perigo é antiga, né? Então, como a gente já falou, não é de hoje que existe esse filtro, né, essa filtragem dos próprios livros, tá? Boa noite, Alice, seja bem-vinda. O livro escrito, igual a gente conhece hoje, né, esse daqui, não foi sempre assim. Então, antigamente, os livros, eles chamam de suporte do escrito. Então, não era papel, folha, né? Mesmo considerando os papiros antigos, que eram pedaços, né, ou rolos de papéis e a escrita à mão, mas nem sempre o livro foi escrito em papel, tá? Eles citam aqui as escritas em tábuas, tabuinhas, muitas vezes escritas em tecidos e escritas até na pele, a hora que eles citam lá o início do budismo, o próprio Buda que escreve no pé conforme a sua pegada, então ele vai deixando seus escritos, e aí tem várias formas também de suportes do escrito, o que veio a se tornar hoje o livro. Atualmente, tendemos a comparar as modernas técnicas adaptadas às nossas vidas de pessoas apressadas, né? Então, olha o que eu falei do tempo. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Nossas vidas de pessoas apressadas ao que foram o livro e seus modos de fabricação e de circulação, sendo então o livro um dos únicos capazes de resistir às vicissitudes do tempo. Então, quais são essas vicissitudes, né? Os obstáculos, as transformações, a própria resistência, o não fim do livro, né? Não deixar com que, apesar dessa tentativa de se destruir, às vezes até a própria história, através, né, de esconder livros, de queimar livros, de não deixar publicar livros, que isso também acontecia. Então, o livro resistiu a essas vicissitudes, mesmo com o passar do tempo. E essas transformações técnicas deveriam, então, nos tirar a atenção do livro, e aí eles citam, né? Então a televisão acabou com o cinema, quase aquela história, né? O Airbnb acabou com os hotéis, o Uber acabou com o táxi, com outros meios de locomoção. Então, assim, a gente vive em transformação, mas não necessariamente quer dizer que uma transformação técnica ou tecnológica venha a substituir 100% ou a eliminar o que teria uma forma similar de sobrevivência, tá? E óbvio que tem coisas que ao longo do tempo isso tende a acontecer, essa substituição ela é perene, mas outras coisas faz com que isso não aconteça. E aí eles questionam muito se a gente está lúcido, nós vamos falar do discernimento daqui a pouco também, sobre esse contexto,
né? Então, sobre essa condição de que nós, leitores, queremos que o livro acabe, se a gente parar de ler o livro impresso, é natural que ao longo do tempo ele deixe de existir, mas não é isso que nós queremos, né? Como fica então a nossa maneira de pensar sem a leitura? Agora tem algumas perguntas aqui para instigar a gente, tá? Você já parou para pensar sobre isso? Como fica a sua reorganização mental e os seus novos hábitos? Como que você alimenta a sua rede sináptica sem ler, sem ter acesso a novas informações, às novas ideias e aos novos conhecimentos através da leitura? Podemos realmente nos adaptar a um ritmo que vai se acelerando de uma maneira que nada justifica? Por quê? Tá? Então, são questões que a gente tem que fazer, né, no nosso dia a dia, na nossa correria, na nossa priorização do tempo, para que a gente possa se organizar e, de fato, fazer aquilo que a gente acha que é necessário e é importante para a nossa própria vida, para melhorar a nossa qualidade de vida e para nos disponibilizar para também ajudar a melhorar o nosso entorno. Tá? A homenagem aqui prestada ao livro procura simplesmente mostrar que as tecnologias contemporâneas estão longe de havê-lo desqualificado. Então, eles respondem a essas perguntas de acordo com o que eles pensam, obviamente. Devemos considerar o progresso que essas tecnologias representam. Às vezes é útil relativizar nossas pretensas proezas técnicas. Então é assim, é uma dualidade que não existe certo e errado, não existe pode, não existe tem e não tem, tá? Então a gente pode sim tirar proveito dessas tecnologias e de outras que virão, né? Naquela época não tinha tanta coisa guardada em nuvem. Eles não falam disso no livro, eu fiquei prestando atenção. Eles falam dos pendrives, dos disquetes e dos HDs externos, mas não falam das nuvens. E hoje já tem. Então a gente precisa tirar proveito, ou melhor proveito, de tudo que tem ao nosso redor, à nossa volta, para que a gente fique cada vez melhor, tá? E aí eu trago uma citação. O futuro é imprevisível. O presente entrou numa metamorfose contínua. O passado, que deveria oferecer uma base de referência e reconforto, furta-se, nem sempre o faz. Estamos falando de impermanência? Então, olha só, a gente acabou aí, está saindo, se é que podemos dizer dessa forma, de uma pandemia. A gente reviu, né, vários conceitos, reviu as nossas vidas, a gente, né, acabou priorizando outras coisas em detrimento de outras, e a gente tem ainda essa insegurança e esse processo de impermanência que eles já falavam lá, né? Então, assim, olha como é interessante como eles tratam os tempos presente, passado e futuro. Já sabemos que o futuro não leva em consideração o passado, muito menos o presente. Ele vai ser, né? O mais impressionante é a completa extinção do presente, de certo modo. Por que que eles falam isso? Porque somos obcecados com esse futuro, com o que virá, com o que acontecerá, correndo, né? Corremos do que passou. Queremos muitas vezes esquecer, transformar, passar rápido, o que passou, passou, não importa, e a gente muitas vezes perde de valorizar o momento presente, né? Muitas vezes a gente nem entende o que está acontecendo com a gente agora, não valoriza isso e depois passou. A gente não consegue aproveitar. E aí eles trazem uma reflexão que eu achei bem adequada e vou compartilhar aqui com vocês, que nós podemos aprender a aprender sempre. Desenvolver a arte da síntese e o próprio ato de aprender. Não acreditar ou ir na onda de toda informação que aparece na nossa tela. Seja a tela do computador, seja a tela do celular, seja a tela da TV, seja qualquer outro tipo de tela. Então a gente precisa exercitar o nosso senso crítico o tempo todo e cada vez mais. E não simplesmente aceitar tudo como a gente lê, às vezes até sem saber se existe fonte ou a própria idoneidade daquele veículo ou do próprio autor ou escritor. A questão da filtragem também significa que devemos decidir o que nós devemos ler. Então, assim como existem os filtros das informações que chegam até nós
nós também temos o direito e a autonomia e a responsabilidade de decidir o que a gente lê. Então, eles dão aqui uma orientação para nós tomarmos este domínio, tá? E por que isso? Porque hoje a gente corre sim o risco de todas as informações terem sido colhidas na internet, fazendo com que tudo fique sujeito à confirmação. Quem de vocês não ouviu ou não se deparou com uma situação que alguém veio trazer uma informação, seja ela novidade ou não, totalmente diferente, às vezes da própria realidade, ou do senso comum, ou da própria ciência, né? Aí você pergunta assim, mas por que você acha isso? Ah, porque eu li na internet, eu li no Facebook, eu li no blog, e não é nada contra esses veículos, desde que você cheque a idoneidade dessas fontes, tá? Então, eles trazem aqui, ó, que chegamos ao ponto de delegar a máquinas a tarefa e a responsabilidade de se lembrar das coisas boas e ruins em nosso lugar. Será que isso vai dar realmente certo? Como saber da realidade da vida, né? Muitas vezes a gente passa a nossa vida cuidando ou se intrometendo ou observando a vida do outro. E aí a gente perde de novo esse tempo presente. E aí eu trago outra citação para vocês. A delegação de uma parte da memória a livros, a máquinas, mas subsiste uma obrigação de saber tirar o melhor partido das suas ferramentas e, por conseguinte, de conservar a sua própria memória. E eles trazem isso o tempo todo, como é importante a gente trabalhar com a nossa memória, com o processo da nossa inteligência, do nosso cérebro, do nosso discernimento. E há algo que nunca desaparecerá: a memória que conservamos do que experimentamos através dos diferentes momentos da nossa vida. Então, aqui também eles comparam, vão trazendo as informações que a gente muda ao longo do tempo, né? Nós também ressignificamos, reciclamos e mudamos. Muitas vezes amadurecemos, outras vezes não amadurecemos, né? Estamos às vezes com emoção exacerbada, não conseguimos pensar direito. Então, dependendo desse momento de vida, a gente também tem uma alteração. Mas aquilo que a gente experimenta, que a gente vivencia, que a gente sente, dificilmente a gente esquece. Então, a gente fica ali marcado na nossa memória. Muitas vezes, até por mais que a gente não queira lembrar, mas está lá fixado aquele momento na nossa memória. E aí eles trazem a seguinte questão, que devemos então treinar a nossa memória biológica diariamente, afastando até doenças como Alzheimer, dentre outras doenças mentais, eles citam aqui algumas delas, ao aprender algo novo todo dia, tá? Então, eles trazem esse conselho da gente forçar, né, ou treinar, como eles dizem, a nossa memória biológica diariamente, para que a gente não caia nessa facilidade de delegar as informações, as memórias, os nossos compromissos, as máquinas, as ferramentas, apesar de sim tentarmos e tirarmos proveito, o melhor proveito possível delas, tá? Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Então, eles trazem que nós devemos fazer todo tipo de exercício de inteligência, exercitar as nossas faculdades de memória e, portanto, de inteligência. E uma excelente forma da gente fazer isso é o quê? Ler, né? Então, a leitura exercita a nossa memória, exercita o nosso cérebro, a nossa inteligência. E também eles trazem essa questão das leituras diferentes, não ler só sobre uma coisa. Por mais que a gente acabe lendo mais aquilo que nos interessa, mas também para a gente ampliar esse leque, eventualmente ler alguma coisa que não faz parte muito da nossa rotina, não é tão assim significante, importante para que a gente possa ir treinando essa questão da memória biológica e do nosso cérebro, tá? E aí, outra citação: o que a internet nos fornece é, na realidade, uma informação bruta, sem nenhum discernimento, tá? Então, precisamos sim verificar as fontes e também o histórico de quem publica, checar o perfil e a idoneidade da pessoa, tanto de quem escreveu quanto do próprio veículo. Às vezes a gente
não conhece a pessoa e conhece o veículo, ou não conhece nenhum dos dois, ou conhece o veículo e não conhece a pessoa. Então, assim, veículos sérios, vamos dizer assim, veículos responsáveis, jamais vão dar o seu meio de comunicação a pessoas irresponsáveis, tá? Dificilmente você vai ver uma pessoa não tão idônea ou sem um respaldo já das suas manifestações, publicando algo ou falando algo em algum veículo mais sério. Tá? Então, só isso a gente já consegue filtrar e pensar um pouco melhor nessas informações. E aí, outra citação: poderíamos dizer que as verdades científicas permanecerão mais ou menos válidas para todos. Por quê? Se não partilhássemos as mesmas noções matemáticas, seria impossível construir uma casa. Então, é um exemplo, uma analogia que ele faz, que a gente vê bastante sentido nisso, né? Então, assim, por mais que existem as mudanças, as transformações, as ressignificações, tem coisas que elas são reais por si só, que são verdades científicas que, muito provavelmente, para ter uma mutação, vai demorar muito tempo de estudo, da própria compreensão, da prática com essa mudança, né? Vale a pena lembrar que nós somos educados através dessas filtragens realizadas antes de nós. Então, muito antes da gente nascer, eu nasci em 77, Humberto Eco em 32, Jean-Claude em 31. Então, muito antes de nós, né, lá dos antigos, lá dos egípcios, lá das épocas mais antigas, já existia essa filtragem. Já existiam o que passou à frente, o acesso às informações que hoje chegam até nós, da própria história. Eles trazem exemplos fantásticos de possíveis distorções históricas, né? Ou pelo menos eles questionam, será que de fato essa informação foi o que aconteceu na época? Porque ninguém estava lá para saber, né? Então é o que alguém escreveu, o olhar e a visão de quem escreveu que ficou para nós. Então, mas que não é proibido a gente questionar esses filtros, que é o que eles fazem aí nessas ampliações de possibilidades e até de hipóteses. E vale a pena manter atenção para não adotar um comportamento em total desacordo com o que se é. Então, eles trazem muito essa questão da influência também, né? Muitas vezes as pessoas se transformam, deixam-se influenciar, abrem mão da sua realidade íntima, de quem nós somos realmente, apenas para aparecer mais, para ser aceita por um determinado grupo, para chamar atenção. Então, é importante também a gente estar atento em relação a isso, tá? Devemos também, sempre que possível, analisar as circunstâncias para que as verdadeiras razões e os fatos reais não nos escapem. Então, às vezes, alguém traz alguma informação que, se você analisar o fato ou o contexto onde aquela informação está inserida ou de onde ela foi tirada, você de cara percebe que ela pode estar distorcida ou comprometida de alguma forma. Então, vale a pena a gente estar atento também, né, tentando ter essa visão de conjunto o máximo que a gente conseguir ou o mais frequente possível, para a gente continuar mantendo esse discernimento, esse treinamento da nossa memória, essa racionalidade mais alerta, né, mais condizente com essa nossa realidade. É possível que tenhamos inspiração para sermos cada vez mais criativos, e com isso devemos estar cada vez mais calçados e fundamentados na verdade. Então a gente precisa prestar atenção na qualidade da informação que a gente acessa. Tá? E aí vem lá aquela questão do domínio, né? Que eles falam para a gente que nós devemos decidir o que nós lemos, o que nós acessamos. Então a gente precisa escolher aquilo que a gente quer ler. Muitas vezes eu já ouvi as pessoas falando, amigos, colegas, e muitas vezes até eu me peguei. Às vezes a gente entra numa rede social, no aplicativo, vou ver só uma coisa aqui rapidinho, vou só fazer uma postagem, daqui a pouco passaram-se 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas do dia a gente perdeu nas redes sociais, né?
há muitas pessoas que trabalham com isso, há muitas pessoas que tiram proveito desse contexto, mas há muitas pessoas que literalmente apenas perdem tempo. E aí eu escuto também alguém falando para mim assim, mas Rê, como é que você está conseguindo ler um livro por semana, né? E aí eu pergunto para a pessoa, quantas horas do seu dia você perde nas redes sociais? E olha que eu estou tendo, em função também de trabalho, estou tendo que me expor mais já, né, no último ano e meio, aprendendo a lidar com redes sociais, fazer as minhas postagens e acho que estou gastando muito tempo tentando aí discernir o máximo possível, conseguir aproveitar melhor as horas do meu dia, tá? Então eu trago aí, tô trazendo, óbvio, meu exemplo, porque eu posso falar de mim, mas cada um faz a sua reflexão aí dentro do seu contexto, né? Com o que a gente está gastando o nosso tempo. Isso é produtivo ou não? Vale a pena ou não? Né? Boa noite, Bia, seja bem-vinda. Então, assim, longe de mim, não estou aqui e nem Humberto Eco, muito menos Jean-Claude Carrière, estamos aqui para julgar o que cada um está fazendo, mas para trazer essa reflexão de como a gente está qualificando o nosso tempo e, consequentemente, muitas vezes qualificando o nosso acesso à informação. Tá? Aquilo que a gente quer ler, aquilo que a gente quer acessar e o que a gente quer fazer. Os livros eram muito caros e apenas reis, príncipes e banqueiros ricos podiam, né, adquiri-los. Então, aquilo que eu trouxe lá no começo, os livros eles não eram tão acessíveis quanto é hoje para nós e eles eram muito caros. E isso trazia, de certa forma, um status e até o poder dos livros, como eles falam aqui. Uma vez que você o inventou, não pode ir mais longe. Então, o poder dos livros, tanto enquanto aquisição, antigamente, mas que cabe até os dias de hoje, apesar da acessibilidade, ainda bem, né, que a gente tem com os livros, esse mesmo poder ele se encaixa, porque eles trazem a questão do livro como uma roda do saber. Então, o livro vai, muitas vezes, aonde a gente não vai, né? Ele circula por toda parte, eles trazem que o livro é um objeto de salvaguarda, então ele leva informação, ele fala com as pessoas que a gente não consegue falar, tá? O livro tem pernas próprias, como a gente diz, né? E o mais importante é que muitas vezes ele chega aonde nós jamais chegaríamos. E aí eu trago outra citação. Aí são eles falando não, é o entrevistador falando com eles, tá? Vocês parecem ter rastreado alguns livros, às vezes com grande obstinação, simplesmente por amor ao belo objeto ou ao que tal livro em particular podia simbolizar para vocês. Né? Então, o Jean-Philippe ele traz esse questionamento para eles, como que eles começaram esse processo de colecionar livros, esse desenvolvimento da bibliofilia, e traz aqui que há muita história para contar, né? Então, também a gente vai entrar aqui nessa questão de que muitas vezes a gente procura o livro, mas também acontece dos livros nos encontrarem. Né? Então, o colecionador, assim como os amantes de livros, normalmente possuem um olho treinado. A gente chega na livraria, chega na biblioteca, parece que brilha uma luz assim em cima do livro que você está procurando ou da temática que você está querendo pesquisar. E aí eles trazem que deste modo, por esse olho treinado, por esse interesse, os livros muitas vezes caem na sua mão. Já aconteceu com algum de vocês estarem olhando o livro e ele literalmente cair em cima de você? O que significa isso? Uma vez a gente estava num restaurante viajando numa outra cidade e a gente foi tomar um café, assim, a garçonete passou e caiu um livro em cima dela que caiu em cima da nossa mesa. Nós ficamos assim, ó, opa, peraí, que informação é essa, né? O que a gente tem que entender desse contexto aparentemente rotineiro, normal, né? Enfim. Então, boa noite, Adri, seja bem-vinda. Há muitos livros que sequer imaginamos existir, alguns que certamente jamais encontraremos, e outros que nos trarão uma grata surpresa. Muitas vezes livros que a gente não imaginava acessar, né, não imaginaria ler,
e a gente acaba acessando por algum motivo e a gente tem uma grata surpresa, que foi o que eu tive, o que eu senti com esse livro aqui. Falei hoje para o Marcelo, falei, não queria ter acabado de ler esse livro, queria continuar lendo ele, de tão gostoso, de tão envolvente que foi essa leitura. Um país deve ter atravessado os grandes acontecimentos da história para produzir uma consciência capaz de pensar em forma universal. Então, o quanto que esses registros históricos e os nossos acessos a esses registros amplia a nossa consciência, a nossa forma de pensar, amplia a vastidão do que a gente consegue alcançar, né, do que a gente consegue vislumbrar em função de determinados aspectos, determinadas informações e até mesmo da nossa manifestação. Vale lembrar, e aí eles trazem aqui a questão da obra-prima, tá? Vale lembrar que para que uma obra-prima seja realmente uma obra-prima, basta que ela seja reconhecida como tal. Então, quando eles trazem essa vastidão, né, e os grandes acontecimentos da história para produzir uma consciência capaz de pensar de forma universal, eles instigam aqui os infinitos leitores. Então, quanto mais gente lê, quanto mais gente fala de determinado livro, é isso que acaba transformando determinada obra em obra-prima. Então, uma obra-prima não nasce obra-prima, ela torna-se uma. E como que ela torna-se uma? Através de nós, através dos seus leitores, através do interesse e da fama de quem leu, da fama de que faz, né? Quem lê o livro faz a fama daquela obra. Um grande livro permanece sempre vivo, cresce e envelhece conosco sem jamais morrer. As leituras modificam os livros, então eles continuam nesse processo de expansão, de amplitude, falando que cada leitor lê um livro de forma diferente. Então é isso que eles querem dizer. Eles trazem também vários exemplos, inclusive deles, né, dentre eles, e que as leituras modificam os livros. Então você às vezes lê um livro com um olhar mais técnico e a outra pessoa vai ler o livro e aquilo que te chamou a atenção não é o que vai chamar a atenção dela. Às vezes até por acesso à informação, próprio conhecimento. Então, além da leitura modificar o livro, dependendo dos olhos de quem lê, também o livro modifica o leitor. E isso é inevitável. A gente entra ali num círculo virtuoso, né, num ciclo virtuoso de aprendizagem contínua. E os livros, obviamente, nos ensinam muito. Você lê essas linhas de maneira diferente depois de Auschwitz. Aqui, não me lembro agora se foi Humberto ou Jean-Claude, eu não notei aqui que falou essa frase. Então, o que ele está dizendo? Dependendo desse contexto, do seu entorno, você enxerga aquela informação de modo diferente, tá? E aí ele cita esse exemplo e fala da vida dele, de como ele começou a ver as coisas, o mundo com outros olhos, as pessoas com outros olhos depois de Auschwitz. E aí ele traz também vários exemplos falando aí do processo do nazismo, tá? Tudo aquilo que nós vivemos influencia a nossa leitura, ou seja, quem nós somos, que eles falaram anteriormente. Quantas vezes não lemos o mesmo livro e temos uma experiência diferente? Vocês já passaram por isso? Outra visão sobre o mesmo assunto. Inclusive, às vezes a gente se questiona: nossa, eu já li esse livro, não tinha prestado atenção que estava falando desse jeito, ou nossa, isso aqui estava escrito aqui mesmo, quando eu li parece que eu não li isso, não li essa parte, né? Muitas vezes, então, nós nos questionamos como não percebemos isso ou aquilo antes. Alguém que já teve essa experiência ou só aconteceu comigo? Quantas vezes também nós abrimos um livro e ele fala exatamente de nós ou sobre nós, né? Também é uma sincronicidade ali. Às vezes você pega para ler um livro com uma temática e do nada eles começam a falar outra coisa ou exemplificar aquela temática num outro assunto que é exatamente aquilo que você está vivenciando naquele momento. E aí eles falam, trazem que isso acontece porque a nossa memória soma-se à memória do livro, mistura-se ao livro. A descoberta, você já, Fátima, muito bom. Se quiser falar, fica à vontade, tá? A gente passa aqui para todo mundo. Há descobertas e redescobertas pessoais
preciosas que podemos fazer ao pegar um livro esquecido e já lido. Ou até mesmo um livro novo, um livro que a gente está lendo pela primeira vez e que às vezes vira uma chave, a gente entende, compreende um determinado contexto que a gente não tinha pensado sobre ele daquela maneira, daquela forma antes. Também vale lembrar que a escrita está há muito tempo ligada ao poder, como a gente falou, até pela própria aquisição, pensando historicamente aí desde a antiguidade, né? A Fátima trazendo aqui, ó, parece que é para mim alguns livros, né? Comigo acontece bastante isso também, Fátima. E às vezes o que a gente escuta também, né? Às vezes você vê duas pessoas conversando ali e de repente você vai chegando mais perto, parece que eles estão falando de você. Às vezes a gente até pergunta, né? O que vocês estão falando de mim? Mas não tem nada a ver com a gente. Então, isso são situações que de fato acontecem, são as famosas sincronicidades, ou que eu gosto de chamar de sincronicidade. Os livros são belos, mas insuficientes. Se quer realmente conhecer uma terra, tem de viajar. Então, numa outra conversa que eles estão trazendo essa questão do poder do livro, do acesso à informação, mas também da limitação do próprio livro ou da informação que eles nos traz. Aconselha-se a não reconstruir o passado, relatar uma história embasada em uma única fonte. A distância temporal pode fazer com que alguns textos sejam distorcidos conforme cada interpretação. A visão do leitor e, eventualmente, nunca chegue a ser decifrado de fato. E aqui eu me lembro que eles estão contando lá, relatam uma situação. Estou aqui vendo a hora. Eles relatam uma situação onde a pessoa viajou, conhecia uma terra lá, um determinado país, um lugar, e ele leu um livro que falava sobre aquele local e não era aquilo que ele tinha vivenciado, não era aquilo que ele tinha experimentado. Então a gente precisa realmente questionar, né, sobre essas realidades, inclusive daquilo que está escrito. Por quê? Porque tem a interpretação do escritor, o conhecimento, aquela informação que o próprio escritor teve daquele contexto, daquela situação. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. E aí eu trago uma citação aqui que exemplifica essa fala. Não sabemos interpretar corretamente as figuras pré-históricas encontradas nas cavernas, nem a linguagem ideográfica pode ser efetivamente compreendida. Então, assim, a gente vai tentar entender os hieróglifos, mas não é garantia de que foi aquilo que eles quiseram escrever ou a informação que eles quiseram passar de acordo com o que foi deixado de informação para a gente. Aí eles trazem essa questão, né, das leituras, dos diversos tipos de leituras. Então eles falam que tem leituras que nos divertem, outros tipos de leituras chegam a nos confundir, mas a maioria delas nos instruem. Então a gente aprende, inclusive, ao que não queremos saber, né? Dependendo do acesso à informação, a gente acaba lendo, compreendendo determinados contextos, mesmo que aquilo não tenha sido o nosso ponto, o nosso foco naquele determinado momento, tá? E aí, de novo, eles trazem essa questão do discernimento. Então, como há diversos tipos de leitura, aquelas mais leves, aquelas para descontrair, outras que muitas vezes, né, nos confundem, tem esse processo da distorção, mas a maioria dela para nos trazer mais conhecimento, nos instruir. E para isso, o nosso discernimento é, de fato, de extrema importância, uma vez que há muitas besteiras escritas por aí, e a maioria delas publicadas, né? Aí eles trazem lá aqueles exemplos de quando a pessoa não consegue publicar, de determinadas formas diferentes, mas ele diz que muitas besteiras são publicadas, né? Então é preciso muita leitura, muita experiência, mas principalmente muito discernimento e senso crítico para poder distinguir esses tipos diversos de leitura. E aí, de novo, eles trazem essa questão de que o ser humano é uma criatura literalmente extraordinária. Ao longo de toda a nossa vida, cultivamos as grandes virtudes da humanidade. E, de novo, eles fazem aquela comparação, os paradoxos, trazem também alguns exemplos de vivência deles, onde eles presenciaram esses tipos de paradoxos, vamos dizer assim. Ser culto não significa necessariamente ser inteligente.
Então, se a gente está lendo muita besteira por aí, a gente pode dizer que a gente é culto, a gente está lendo direto, mas não quer dizer que a gente é inteligente, que essa leitura está nos instruindo, nos trazendo informações relevantes, nos trazendo contextos ou aprendizados que vai trabalhar lá com a nossa memória biológica, com a nossa rede sináptica, vai construir informações que vão nos deixar cada vez mais fortes, mais lúcidos com o passar do tempo. E aí eles trazem que, apesar da escrita ser considerado um exercício perigoso, na sociedade atual globalizada, temos a oportunidade de sermos informados de tudo e podemos agir consequentemente. Então, eles trazem que a informação circula, apesar de tudo, em dois sentidos, né? Nos dois sentidos, no bom sentido e no mau sentido. Então, a gente tem muito mais oportunidade de acessar informações que nos interessam e aprender com elas, mas a gente também corre o risco de acessar muita informação distorcida, equivocada, besteira, às vezes até errada mesmo, dependendo da linha, né, do próprio escritor e do próprio editorial, vamos dizer assim. Deste modo, será cada vez mais difícil esconder alguma coisa, uma vez que as gravações pelos celulares se espalham mundo afora em tempos jamais imaginados, muitas vezes em questão de segundos. Então, aqui eles estão trazendo de novo aquela questão de que muitas vezes eles tentavam, né, não publicar ou queimavam publicações para que as pessoas não tivessem acesso àquela informação, e que hoje isso está cada vez mais difícil, porque a informação online, né, no meio digital, ela se espalha assustadoramente, né? Às vezes até uma coisa que a gente publica e não queria publicar, fez alguma postagem errada, a hora que você vai apagar, já era. Já mais de centenas, milhares até de pessoas já viram em questão de segundos. Então, a censura total e definitiva é agora praticamente inconcebível, né? O que, de fato, não sei se vocês concordam, mas eu concordo com eles. O problema é que muita informação está circulando sem conseguirmos verificá-las. As famosas fake news dominam cada vez mais as redes. E isso deturpa muitas vezes a nossa própria realidade e nos confunde, fazendo com que a gente se questione de novo lá naquele conceito de quem a gente realmente é. Ao mesmo tempo, tendemos a esquecer facilmente as besteiras que dissipamos, pois nossa memória, como nosso cérebro, ela é redutora. E aí eu trago a citação deles: procedemos o tempo todo por seleção e redução. Então a gente vai selecionando o que a gente quer ver, muitas vezes com acesso muito rápido à informação, e redução da nossa memória. As coisas, como tem muita informação, a gente acaba esquecendo, não prestando exatamente atenção e, como diríamos, né, os ditados atualmente, entra por um ouvido e sai pelo outro, a gente sequer presta atenção no que está sendo lido, falado, escrito. Como você está construindo o seu cérebro, né? O que você está ensinando, então, as suas sinapses? Como você está treinando a sua memória biológica? O fogo acidental voluntário acompanha a história do livro desde as suas origens. Aí eles entram de novo nessa questão, né, do medo do fogo, de queimar os livros. Eles trazem aquela questão, o Jean-Philippe pergunta se eles não têm medo das pessoas roubarem os livros raros deles, e várias questões mais críticas, né, que eu vou trazer algumas citações aqui. Mas eles trazem que é melhor, ao invés de ficar com esse medo e com essa preocupação excessiva e querer se esconder, abandonar o livro, a fim de fazer a felicidade do outro. E aí eles citam aquelas práticas, né, de deixar o livro no banco do ônibus, de deixar o livro no café, no restaurante, em algum lugar para que outra pessoa encontre para ler. Um povo sem escrita é para sempre um povo maldito. O povo sem escrita é um povo sem existência. E eles trazem também o exemplo, né, de alguns povos que a gente não conhece a história porque a gente não tem acesso, não tem informação, não foi deixado por escrito, até por não existir na época outras formas de escrita, né? Então eles trazem lá a história dos trácios, dos próprios gauleses. Boa noite, Cassiane, seja bem-vinda. E aí eles trazem uma dica que eu adorei, que eu adoro, e vou trazer aqui para vocês também. Se quiser que se lembrem de você, você tem que escrever. E aí eu te pergunto, quais são os seus escritos?
Você já começou a escrever alguma coisa? Qual é o interesse? Qual é a informação que você quer deixar para o mundo? Há que considerar também todos os livros que não lemos e os livros que não leremos. Há mais livros neste mundo do que horas de que dispomos para tomar conhecimento deles. Então, a gente ter tranquilidade, desdramatizar, a gente sabe que a gente não vai conseguir ler todas as obras do mundo, né, que existem no mundo, mas a gente também precisa saber que essas obras, independente se a gente conseguiu acessar, se a gente já leu ou não, elas nos influenciam igualmente. Eles trazem aqui também alguns exemplos, né, de obras que eles não leram e que eles acabaram sendo influenciados. E muitas vezes as próprias obras-primas, as próprias informações que se dissipam de determinadas obras e acabam influenciando até o nosso próprio comportamento. E, de novo, o mais importante é o que você guarda dos livros que você lê. Eles aí falam assim um pouco mal, vamos dizer assim, né? Eles questionam o processo da leitura dinâmica, porque diz que nem sempre você consegue conservar essa informação através desse tipo de leitura, a não ser que você esteja focado de fato. Você tira realmente proveito do seu tempo e estar a perder tempo, apenas lendo por ler. Né? Eles questionam essa questão de ler por ler. Eles até comparam a leitura como um processo de vício. A pessoa lê só porque ela aprendeu a ler ou criou esse hábito, mas nem não sabe, nem respondeu o porquê. E aí eles exemplificam trazendo um momento ali que eles encontraram um rapaz no metrô que ele passava praticamente de 7 a 10 horas por dia lendo e ele nem sabia por quê. Ele disse que é porque ele estava acostumado a viver daquele jeito. A finalidade não é ler a todo custo, mas saber o que fazer com essa atividade e como extrair dela um alimento substancial e duradouro. Os livros são, sim, a garantia de um saber. E aí, caminhando para os últimos 5 minutos, eu vou trazer aqui 4 citações deles para a gente expandir e fechar a live de hoje. O livro pode ser um talismã, mas também um objeto de feitiçaria. Então, de novo, aqui eles trazem essa dualidade já no último capítulo para de fato nos questionar e fechar, né, a própria obra que eles nos deixam com essa informação que a gente precisa tomar conta, que a gente precisa ter discernimento para de fato escolher aquelas obras que vão nos agregar determinado valor, determinado conhecimento, informações que vão ser relevantes e úteis para a nossa vida. A ignorância nos cerca de todos os lados, frequentemente arrogante e reivindicatória, faz inclusive proselitismo. Né? Então, eles trazem aqui aquela questão de muitas vezes não valer a pena você discutir com a pessoa que quer te contrariar pelo simples fato de querer briga, né? Eles trazem aquela questão da pessoa de briga, da própria difamação. Muitas vezes você traz informação, a pessoa te questiona, duvida de você, pela própria ignorância. Quem que já passou por isso aqui, né? Às vezes você está falando, a pessoa fala, não, mas isso não é assim, é assado, eu já sei, eu sou especialista nesse assunto, e a pessoa está falando a maior besteira, não condiz com a realidade, não condiz com as informações reais, né? Eu eventualmente já presenciei algumas situações assim, às vezes até de um objeto que a gente está vendo, a pessoa, não, porque isso é mentira, não é verdade. Você vai lá, pega, checa aquela informação e é aquilo mesmo, e a pessoa, por ignorância ou por arrogância, muitas vezes quer ir contra o que você está falando, o que você está mostrando, e muitas vezes até deturpar a própria realidade para dizer que está certo, né? Ao invés de se abrir ao novo aprendizado. Nunca houve na história das civilizações tantas livrarias quanto hoje, belas, iluminadas, onde você possa passear, folhear, fazer descobertas em 3 ou 4 andares. Então, por que que eles, né? Por que que eu também fiz questão de trazer essa frase já quase finalizando a live e antes de ir para a última citação? Porque de fato a gente precisa aproveitar, né? A gente passou um período aí até que muitas livrarias maravilhosas fecharam, algumas até faliram, porque por falta de acesso, por falta de gente comprando livro, muitas vezes
provavelmente pelo próprio advento, né, do digital, mas ainda temos excelentes livrarias, belas, iluminadas, que a gente pode passear, folhear, cheirar o livro, né, checar a informação, fazer pesquisa, e isso é muito gostoso, né? É uma sensação que, dependendo do contexto aí, o que eu estou fazendo, eu não posso entrar em livraria, porque senão eu não consigo sair antes de 1 hora, e aí pode dar problema, né? Mas de fato é um ambiente muito agradável. E quando eles trazem essa frase, por que eles falam isso? Porque eles estão comparando com as livrarias e com as bibliotecas antigas, escuras, muitas vezes sem espaço para você sentar, folhear um livro, não podia mexer, etc. e tal, tá? E aí, para finalizar a live, então, eu trago a última citação, que é: uma biblioteca é um pouco uma companhia, um grupo de amigos vivos, de indivíduos. O dia em que você se sentir um pouco isolado, um pouco deprimido, você pode se dirigir a eles. E eles estão ali. Então, eles trazem essa questão, né, da biblioteca, da livraria, falando da biblioteca enquanto eles estavam falando das bibliotecas pessoais deles, e o quanto os livros podem ser, se não seus melhores amigos, grandes amigos, e podem sim, muitas vezes, te ajudar em horas críticas, inclusive, né? E aí eu tenho algumas indicações de livro. Esse é imperdível, gente, tá? Se vocês puderem, compre, leiam. Ele está super acessível online. Novo, vocês acham com preço bem bom. E aí tem o Clube do Livro, Como Ler Livros, Como Ler Mais e Melhor. Tem vários autores diferentes com essa temática. E ler livros é amar outras vidas. Então, vale muito a pena aí a gente se dedicar ou reorganizar a nossa vida, a nossa agenda para ter mais tempo para a leitura, e eu desejo que sejam boas leituras, tá bom? Obrigada, gente, pela companhia, obrigada pela participação de vocês, um ótimo fim de sábado, um domingo maravilhoso e excelente semana a todos. Até sábado que vem. Beijo grande. Terça-feira eu posto no feed o livro da semana, tá bom? Beijo.